Olá, Portal Mie, olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas, todos vocês aqui, boa noite pessoal do Japão, bom dia para quem está no Brasil ou em algum lugar aí do mundo, né? Sem limites aqui para essa internet, vamos lá fazer um conteúdo bem legal hoje. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro pessoal do meu Instagram também, boa noite para todos vocês que estão aqui. Olá, Dejane, bem-vinda! Pessoal, e aí, como vocês estão? Hoje o nosso tema é ingredientes para uma vida bem feliz. E aí, será o que a gente precisa de fato para ter uma vida bem feliz? Será que a gente precisa de muitas coisas? Será que são poucas? O que será? Será que são coisas difíceis de encontrar? Quando eu falo ingrediente, a gente que mora aqui no Japão acaba tendo que se adaptar bastante, né? Porque a gente vem do Brasil e chega aqui, a gente tem saudade de várias coisas que a gente tinha o costume de comer, tinha o costume de comprar no Brasil. E quando chega aqui, né, nem sempre a gente tem esse acesso fácil, nem sempre o que a gente tinha lá vai ter aqui. E aí, será que pra gente ter uma vida feliz, será que a gente vai precisar exportar coisas? Será que a gente vai precisar importar coisas aí pra poder fazer dessa jornada mais interessante, mais feliz, mais completa? E você nos seus relacionamentos, como que você tem estado, né? Como você está no seu relacionamento com você mesmo, com o seu cônjuge, com os seus filhos, né? Com a sua vida profissional, com os seus colegas de trabalho, com os seus amigos, como que estão as coisas por aí? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa live de hoje. Boa noite para todo mundo que está entrando. Se você está no Brasil, bem-vindo, bom dia. E vamos lá. Então, ó, o conteúdo ele não é longo, tá? Não é longo, mas ele é muito poderoso. Então eu já quero pedir para você que está aqui, né? Que está aí no Portal Mia, que está aqui no meu Instagram também, já vai compartilhando, vai chamando aí os seus amigos, as pessoas que são importantes para você, para que também possam ouvir aí esse aprendizado, que a gente possa crescer juntos. Esse é o nosso intuito aqui, né? E eu já quero, de antemão aqui, agradecer mais uma vez ao Júnior aqui do Portal Mia pela oportunidade da gente estar falando um pouco mais sobre esse lado, né, dos relacionamentos, sobre trazer um pouco mais dessa consciência onde a gente se importa, né, não só com os outros, mas principalmente conosco, né, onde a gente aprende que quando eu olho para mim, quando eu observo as minhas emoções, quando eu olho para as minhas dores, quando eu busco esse autoconhecimento e quando eu busco a minha própria cura, o que acontece? As pessoas à minha volta, elas passam também a receber desses benefícios. Gente, nós somos seres relacionais. Então, todo ser humano ele tem uma necessidade extrema de se relacionar com outras pessoas. Mas o relacionamento ele precisa ser saudável para ele ser bom, para ele ser construtivo, para que a gente possa fazer da nossa jornada, da nossa vida mais feliz. Então vamos lá, separei aqui para vocês alguns tópicos, tá? Que eu considero bem importante, não só eu, mas muitas pessoas, muitos profissionais da área de desenvolvimento humano que preza por por buscar isso nos relacionamentos, tá? Então, primeira coisa, eu quero que você pense como uma receita mesmo. Eu quero que você pense aí num bolo, né? Para as mulheres é mais fácil pensar num bolo, né? Para os homens talvez seja mais difícil, mas de repente você é um homem aí que gosta de cozinhar, então você também vai entender do que eu estou falando. Então, olha só, o que acontece? Pra gente fazer algo, né? Pra gente fazer um bolo, por exemplo, nós precisamos ter uma receita, nós precisamos de alguns ingredientes. E essa mistura, né, esses ingredientes ali, esse composto, quando misturado, quando unidos, quando você faz essas combinações, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a sua receita, né, com que esse bolo, ele tenha sucesso ou não. Tá? Então, é muito importante você saber o que é importante ter em um bolo. Por exemplo, quando você fala que você vai fazer um bolo de chocolate, por exemplo, você já imagina ali que você vai usar farinha, que você vai usar ovos, que você vai usar óleo ou manteiga, dependendo da sua receita, dependendo da combinação. Você vai usar ali açúcar, você vai usar o chocolate, você vai usar o fermento. Essa combinação
combinação vai te dar perfeitamente um bolo. Claro que você vai precisar de outros compostos, você vai precisar de uma forma, você vai precisar de um forno. Então, eu quero que você olhe a partir de agora, dessa mesma forma para tudo aquilo que você quer conquistar na sua vida, para tudo aquilo que você tem desejado criar à sua volta e que muitas vezes você tem tido dificuldades, que você tem tido problemas. Eu já quero fazer uma pergunta para você. Será que para isso aí que você tem desejado transformar, para isso aí que você tem desejado mudar na sua vida, será que você já está com todos os ingredientes necessários que você precisa? Será que você parou e observou o que é necessário ter, ou como que está o seu ambiente, ou se você já possui tudo mesmo que você precisa para que de fato esse bolo possa estar aí bonitão na sua mesa, gostosão aí, para que você possa saborear com as pessoas que você ama. Então é com esse olhar que eu quero que você olhe agora para sua vida, para aquilo que você tem vivido, para os problemas, para os seus relacionamentos, para as suas dificuldades, enfim, não importa o que seja, tá? Mas isso aqui, gente, é uma coisa básica, tá? Que você pode sim adaptar isso para outros ramos da sua vida, mas eu tenho certeza que se você olhar para isso e praticar isso na sua própria vida, não tem como as coisas não andarem, não tem como os relacionamentos não avançarem, não tem como você não experimentar uma vida melhor, dar um passo em direção a tudo isso que você sonha e que você deseja, tá? Então, boa noite para aquele pessoal que tá entrando, a gente tá na introdução ainda, então vamos lá, ingredientes para uma vida feliz. E eu já quero começar aqui com uma coisa primordial, por isso que ela está em primeiro lugar, tá? E eu quero que você abra bem o seu coração, bem a sua mente, para você ouvir, receber, para você vasculhar o que você precisa vasculhar aí dentro de você. Certo? Então olha lá, boa noite pessoal que tá entrando aqui. Bom, se você já tá aqui, vai compartilhando essa live, tá? E muito bem-vindo para todo mundo que tá aqui. Agora eu vou passar aqui pro nosso conteúdo. Então olha só, primeiro, respeito que você tem por você e para você mesmo, para você mesmo. Olá Tati, bem-vinda, tudo bem? Gente, olha só, nesse ponto aqui, o que acontece? Muitas vezes nós tratamos as pessoas à nossa volta com respeito, nós olhamos para as dificuldades delas, nós acolhemos os sentimentos delas, nós olhamos para os problemas que essas pessoas estão enfrentando e nós nos dispomos a ajudar, seja emocionalmente, seja fisicamente, seja financeiramente, seja de qualquer forma. Nós temos, o ser humano, na verdade, ele tem esse lado de olhar para o outro, de se compadecer pelo outro e querer fazer pelo outro, tá? E o que acontece? É primordial que você faça isso e que você respeite, tá? Que você respeite aquilo que você está sentindo, que você respeite quem você é. Por quê? Quando a gente não consegue ter esse respeito por nós mesmos, o que acontece? A nossa autoimagem, ela está deformada. Ou seja, as pessoas lá fora, elas são mais importantes do que eu, elas são melhores do que eu, elas são maiores do que eu, tudo com relação ao outro, eu tenho uma importância e eu respeito mais do que a mim mesma. Por exemplo, você tem um cliente e o cliente atrasa. Aí você, não tem problema, porque imprevistos acontecem. Você entende que aconteceu alguma coisa com ele. Ah, tem uma criança. A mãe teve que trocar na hora de sair. Então você entende que a pessoa se atrasa. Agora, quando, por exemplo, é você que está nessa situação, quando você acaba tendo algum contratempo, quando você acaba não fazendo tudo do jeito que você espera, ou seja, quando as coisas não saem do jeito que você espera ali, você tem o quê? Aquela questão de não respeitar o que acontece com você, não olhar pra você com esses olhos de também compreensão, e eu falo isso pra tudo, às vezes é com um sentimento, é com algo que você erra. Eu sou muito cauteloso não, eu sou muito compreensivo, quando as pessoas erram comigo, eu busco entender, mas quando eu
falho, não, eu não aceito, eu não me perdoo quando as coisas acontecem desta forma comigo. Então, olha só, nós respeitamos muitas vezes mais o outro, o tempo do outro, a vida do outro, tudo do outro, mas nós não olhamos para nós com esse mesmo respeito. E quando a gente não olha para nós com esse mesmo respeito, é essa questão de que eu não ter essa autoimagem alinhada com quem eu realmente sou. E isso vai deturpando várias outras coisas. Por exemplo, o amor próprio. Eu amo o outro, mas eu amo o outro a ponto de compreender as falhas, a ponto de entender as dificuldades, mas quando se trata de mim, não. Comigo é diferente. Comigo, eu tenho que ser perfeita. Comigo, eu tenho que dar conta de tudo. Comigo, eu não posso não superar as expectativas das outras pessoas. Então, você entende? Eu quero que você olhe agora para a sua vida e que você veja se às vezes você não se coloca nesses lugares. E às vezes, gente, não é em todas as áreas da sua vida. Mas presta atenção. Será que existem áreas específicas da sua vida que você já está acostumado a se tratar desse jeito? A sempre dar prioridade para os outros, a sempre colocar o outro em primeiro lugar e você fica, em segundo plano, e você é quando dá, e você é quando se sobrar tempo. Então isso vai dizer muito do quê? Da imagem que você tem com relação a você mesmo, certo? Me fala aí se isso tá fazendo sentido para você. E o que acontece? Muitas vezes essa imagem que nós temos, essa forma de lidar conosco mesmo, não é algo que não pode mudar, é algo que você fala assim, eu sou assim, agora eu identifiquei que realmente eu priorizo os outros, eu dou mais importância para os outros, eu respeito mais os outros do que a mim mesmo, e agora o que eu faço? A boa notícia é que tudo isso foi aprendido, nós aprendemos lá na nossa infância, nós passamos por situações, nós passamos ali por experiências, tá? Que fazem com que a gente aprenda a lidar dessa forma com as pessoas. De repente você veio de um lar onde você tinha mais irmãos, ou você tinha muitos parentes em volta, e você era uma pessoa que sempre, para ser vista, por exemplo, tinha que estar fazendo alguma coisa pelos outros. Você se colocava sempre à disposição das pessoas, porque quando você estava disponível para as pessoas, elas te elogiavam, elas olhavam para você, ou às vezes você até recebia alguma coisa ali que para você era positivo, mas de fato você está sendo muito mais danificada por não se colocar como prioridade do que qualquer outra recompensa que você conquiste aqui na vida, tá? Por quê? Porque isso se trata de quê? Amor próprio. Tem coisas que ninguém lá fora vai poder fazer por você. E enquanto você não entender essa sua identidade, esse amor próprio, essa autoestima, que é o quê? Que é construída. Se você hoje tem uma baixa estima, é porque isso foi de uma certa maneira construída. E hoje, para você ter essa autoestima, esse respeito, essa autoimagem alinhada realmente com quem você é, você precisa de quê? Você precisa mudar alguns hábitos, você precisa se conectar com coisas que você hoje deseja ter, com coisas, com conhecimentos, com pessoas que vão fazer com que você se aproxime cada vez mais daquilo que você verdadeiramente é, daquilo que realmente você nasceu para ser. Gente, boa noite. Tá fazendo sentido aí pra você? Boa noite, Maiara. Boa noite, Anne. Tudo bem com você? Pati, Tati, todo mundo aqui muito bem-vindo. Pessoal aqui do Portal Mia também muito, muito bem-vindo. Então, olha só, a boa notícia é que, para aí, pensa, hoje, você tá aqui no Japão, daqui a pouco, se você não tá dia aqui, se você não tá indo trabalhar, daqui a pouco você vai deitar na sua cama, você vai dormir. E sabe qual é a dádiva da vida? Aqueles que acordam lhe dado uma nova oportunidade, uma oportunidade de fazer um novo dia, de fazer algo novo, de fazer escolhas novas, de ter novos hábitos, e com isso você vai fazer o quê? Você vai criar uma nova vida. Então, gente, sim, nós podemos mudar. Você não está afadado a viver o restante da sua vida da maneira que você não gosta, da maneira que você não quer viver hoje. Às vezes você tá aí repetindo padrões na sua vida que você aprendeu lá atrás com a sua mãe, aprendeu lá atrás com o seu pai, aprendeu lá atrás com pessoas que eram referências para vocês, mas às vezes não foram as melhores referências. E isso não quer dizer que eles são culpados, isso não quer dizer que eles não foram bons. Eles foram bons à medida que eles podiam. Agora, e hoje? Hoje, o que você olha como padrão? O que você quer de fato escolher viver na sua vida daqui pra frente?
Qual é o tipo de casamento que você escolhe ter hoje na sua vida? Qual é o tipo de criação, né, de treinamento para os seus filhos que você deseja ter hoje? Qual é o jeito que você deseja realmente se ver? Qual é a pessoa que você quer olhar no espelho, que você quer encarar todos os dias de manhã e falar assim, poxa, eu me agrado dessa pessoa, eu estou feliz com essa pessoa que eu vejo aqui, com a pessoa que eu estou me tornando, eu estou feliz com essa mãe que eu estou me tornando, ou com esse pai que eu estou me tornando. E todos os dias nós temos essa oportunidade, todos os dias nós temos a oportunidade de ter um novo conhecimento, de ter uma nova forma de olhar a vida e de praticar, porque só conhecer, como vocês já sabem, vocês que me seguem aqui, só conhecer não vai mudar nada. A prática, sim, o que você coloca em ação, isso sim tem poder para mudar a sua vida. E isso tem poder de trazer transformação para você e para as pessoas que estão à sua volta. Gente, tá fazendo sentido para vocês aí? Sim, vai ficar gravado aqui, depois pode entrar e assistir, viu, Selma? Ó, um beijo para você, tá? E olha só, o que acontece? Esses padrões de repetição que a gente aprende na infância, a gente vai ali isso vai sendo reforçado ali durante o nosso desenvolvimento infantil, durante a nossa adolescência, e conforme a vida adulta, e conforme tudo aquilo que a gente vai vivendo, tá? Os fatos, eles vão confirmando aquele padrão que nós temos de pensamento, aquilo que nós aprendemos. Por quê? Essa é a nossa forma de ver e pensar. É a nossa forma de ver e interagir com o mundo. Olha só, eu quero que você faça um exercício. Eu quero que você, amanhã, você pense em algum tipo de carro, em alguma coisa, assim, pensa, para assim, uns 2 minutinhos, assim, ou traz hoje à noite na sua mente e presta atenção se amanhã você não vai ver isso com frequência. Pensa em uma pessoa que você não fala há muito tempo, que você não vê nada dessa pessoa há muito tempo, e aí de repente, amanhã, quando você se dá conta, alguma coisa daquela pessoa aparece. Sabe quando você quer comprar um carro? Aí você fala assim, tá que nem eu. Esses dias eu tava precisando de um carro maior, né? Eu falei, preciso de um carro maior e tal. Gente, todo lugar que eu ia, eu via o carro, né? Do jeito assim, do estilo que eu queria, né? Então, é o quê? Quando você pensa em algo, aquilo começa a acontecer na sua vida. Então, de repente, você tem um padrão de pensamento que é exatamente igual àquele que você aprendeu lá atrás. E você não mudou, você não buscou mudar esse padrão de pensamento. E por isso, você vive exatamente a mesma coisa que você muitas vezes nem gosta, muitas vezes nem quer, mas você não deu oportunidade para o seu cérebro, para sua mente, né, para sua alma ali se conectar com algo novo, ou seja, ela desconhece isso. Então tudo aquilo que meu cérebro desconhece, como que eu vou pensar nisso? Eu preciso trazer para minha consciência, eu preciso ter contato com isso para que aquilo possa o quê? Começar a se tornar real na minha frente, né? Se tornar real ali no meu dia a dia. Faz sentido pra você? De repente você é uma mãe que você grita muito, que você não tem paciência com seus filhos, que você acha que tudo o tempo inteiro tá uma bagunça, que isso, tudo tá em cima das suas costas, que você tá sobrecarregado. De repente, por quê? Porque você veio dessa infância e pra você ser mãe é isso. Mas será que existe um outro modelo de maternidade? Será que existe um outro modelo de casamento? Será que existe um outro modelo de vida profissional que eu possa viver e que eu possa ali me conectar de alguma forma? Então, por isso, nós precisamos o quê? Ter acesso, buscar isso em outras formas. E sempre olhando para quê? Olhando para mim, para quem eu sou, me respeitando como pessoa. Então, às vezes, nós estamos envolvidos em relacionamentos que nós só estamos ali porque nós não temos o mínimo respeito por quem nós verdadeiramente somos. Às vezes, você está aceitando palavras, ignorância, às vezes você está aceitando atitudes do seu chefe, por exemplo, de um líder, de um colega de trabalho, que você, na verdade, não deveria aceitar se você soubesse qual é o seu verdadeiro valor, qual é qual é o respeito que você deveria se dar. Então, se você não tem isso, você precisa buscar. Porque isso precisa estar alinhado para que realmente você possa o quê? Ter uma vida mais feliz, para que você possa. Esse é um dos ingredientes do bolo, tá? Então, se você quiser anotar aí, respeite quem você é, respeito
o respeito que você tem por você mesmo e por quem você é, tá? Então esse aí é o primeiro ingrediente do bolo, tá? Segundo ingrediente, muito importante. Gente, olha, eu vou achar porque eu não tenho uma estatística exata, né? Mas 80% dos problemas relacionais, né? Sejam eles de qualquer esfera, né? Eu acho que é até mais, viu, gente? Não vou falar porcentagem não, mas é muito, tá? Muito está na comunicação, falha de comunicação. Ou seja, para você ter aí os ingredientes para uma vida mais feliz, você precisa se respeitar e depois saber se comunicar. Saber se comunicar com quem? Com você, com as pessoas à sua volta. Por quê? Porque isso, gente, é fundamental. A comunicação, ela é um pilar muito importante. Por quê? Porque quando eu comunico, a minha comunicação é onde eu vou manifestar aquilo que realmente eu conheci e aprendi, que é o que eu estava falando aqui atrás. Quando eu conheço alguma coisa, quando eu trago algo novo para minha vida de uma forma cognitiva, o meu próximo passo é colocar aquilo em ação, ter essa comunicação, que é o quê? O jeito que eu me mostro, o jeito que as minhas ações vão se mostrar para as pessoas à minha volta. E claro, essa comunicação verbal também, essa comunicação de que eu preciso o quê? Eu preciso entender a forma do outro entender para poder me expressar de uma forma que ele vá me compreender, que ela vá me compreender. Aqui, gente, eu vejo que a grande falha está aqui, porque nós temos uma forma de entender as coisas, nós temos uma forma de absorver e nós achamos que essa é a forma do outro e não é assim. Olha que interessante. Quando você fala para alguém apontando a falha dela, apontando o erro dele, ou falando que, olha, eu nessa situação eu faria de tal forma assim, assado. Olha, eu acho que você dando esses passos, você não vai se dar bem por isso. Olha por quê? Por que isso não funciona na maioria das vezes? Porque a pessoa, ela se sente o quê? Ela se sente ali julgada. Por quê? Poxa, eu tô fazendo algo errado. Então, primeiro ponto, ela já se sente julgada. Então, ela já fecha o coração. Poxa, eu tô fazendo errado. Fechei o coração. Não estou ali disposta a aprender. E o que acontece? Quando a gente começa a contar histórias, ou quando eu falo isso, trazendo isso de uma forma lúdica ou de uma forma, sabe o que é parábolas? Né? Não sei, não tem nada a ver com religião aqui, mas eu acho que a grande maioria aqui conhece, né? Já ouviu falar de Jesus, e Jesus, ele é considerado um mestre dos mestres. Por quê? Porque ele tinha essa sabedoria, ele sabia se conectar com as pessoas, e ele usava o que? Parábolas. Ele não chegava para alguém e falava, faça isso ou aquilo. Não, ele contava histórias, e as pessoas, elas se projetavam nessas histórias e elas podiam o quê? Fazer uma reflexão por si só. Então, por exemplo, quando eu falo assim, deixa eu ver uma história aqui. Por exemplo, a que a gente fala sempre da semente, né? Então, por exemplo, olha, uma semente, quando eu quero mudar alguma coisa, então, às vezes fala assim, olha, você precisa aprender algo, você precisa colocar em prática, você precisa todo dia estar ali fazendo alguma coisa diferente, você precisa ser transformado para você ver as diferenças, para você ver a sua vida mudar. Olha, do jeito que você está fazendo isso não vai dar certo, do jeito que você está estudando não vai dar certo, do jeito que você está falando não vai dar certo. E a gente começa a apontar. Quando, na verdade, a gente mostra que é o quê? Que é um processo, né? Então, a gente coloca a semente na terra, a gente vai regando, a gente vai cuidando dessa semente, e aí, no tempo certo, essa semente, ela vai o quê? Ela vai brotar. Então, às vezes, nós queremos ver transformação do dia pra noite. Fiz uma terapia e amanhã eu já quero que a minha vida esteja toda resolvida. Fiz um investimento aqui, apliquei 100 mil e amanhã eu já quero ser milionário. Então, são pequenas coisas que a gente vai fazendo e a gente espera uma solução, um resultado imediato. E essa comunicação é justamente quando eu entendo esse processo, quando eu sei comunicar esse processo, quando eu mostro nos pequenos gestos do dia a dia que eu estou o quê? Que
eu estou em transformação. Então tá, hoje eu não conseguia, por exemplo, poxa, eu não conseguia resolver os problemas com meu marido. Toda vez que ele falava alguma coisa pra mim, eu me trancava, eu fechava a cara e pronto. Eu aprendi que isso daqui não vai me levar pra vida que eu quero. Essa minha atitude não vai levar o meu casamento pro casamento que eu quero. Muito pelo contrário, ele vai continuar sendo do jeito que é e um pouco pior a cada dia que passa. Agora, se eu quero mudar isso, o que eu preciso fazer? Poxa, eu conheci que eu preciso me comunicar de uma forma diferente. Então, peraí. Hoje meu marido chegou em casa, falou algo pra mim ali que eu não gostei, mas e agora? Eu vou fazer o quê? Qual é a minha maneira de comunicar agora? Eu vou me fechar, porque quando você não fala nada, quando você se fecha, isso também é uma forma de comunicar, tá, gente? Comunicação é tudo aquilo que as pessoas podem ver em você, é tudo aquilo que você está transmitindo, seja verbalmente, seja fisiologicamente, não importa. É aquilo que você está mostrando para outra pessoa. Então, até o seu ato de ficar quieta quando você deveria falar, ficar quieto, né? Você está comunicando alguma coisa. Então, nesse momento onde o seu marido fez alguma coisa, sua esposa fez alguma coisa ali que você não gostou, e aí você tá na sua escolha. Você vai engolir aquilo, vai guardar lá no íntimo e fingir que esqueceu, mas na verdade aquilo não morreu, aquilo não tá esquecido. No momento que você menos esperar, aquilo vai explodir e vai ficar pior do que nesse momento que você deveria ter falado. Ou você vai chegar nele e vai ter uma comunicação diferente. Olha marido, olha mulher, né? Olha esposa. É o seguinte, né? Eu estou aprendendo algo novo. Eu aprendi que eu tenho suportado muitas coisas e eu tenho visto que isso não tem feito bem pra mim. Isso não me faz bem. Isso muito pelo contrário. Além de não me fazer bem, faz mal também para o nosso casamento, para o nosso relacionamento. E eu quero fazer diferente. É muito difícil fazer isso, mas eu preciso da sua ajuda. Gente, só com essa introdução aqui, ó, pronto, já 50% do caminho andado. E agora você vai trazer o quê? Eu tenho uma dificuldade quando você fala assim, eu me sinto assim. Olha, quando você traz essas palavras com esse tom de voz, ou quando você expressa isso, ou quando você não faz aquilo, eu me sinto de tal forma. E aí você vai trazer o quê? Você vai trazer esses sentimentos, você vai trazer essa comunicação, ser clara. Porque às vezes, gente, nós achamos que o nosso cônjuge, que os nossos filhos têm bola de cristal e que eles descobrem tudo o que a gente está sentindo, tudo que a gente está pensando. E não é. De fato, existem algumas pessoas que elas vão ter essa sensibilidade a mais, né? Como eu falo aqui dos traços de caráter, por exemplo, uma pessoa que tem uma oralidade alta, né? Ela vai ter o quê? Ela vai conseguir perceber quando o outro não está bem, quando o outro está passando por uma necessidade, uma dificuldade, tem essa empatia muito alta. Só, gente, que tem pessoas que não tem, e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Nós não somos todos iguais. Agora, quando eu entendo que para eu construir um relacionamento saudável, uma vida saudável, para mim em primeiro lugar, eu também preciso saber me comunicar. Então essa comunicação, ela vai ser fundamental para todos os ambientes que você vive, tá? É com os seus filhos, é com o seu marido, é com a sua mãe, é com o seu pai, não importa, a gente precisa ter uma boa comunicação, tá? E outra coisa, para uma boa comunicação, eu não tenho somente que falar, eu não tenho somente que estar me expressando, mas eu também preciso estar atento para quê? Para ouvir. Eu tenho que aprender a ouvir. Gente, e ouvir é diferente de escutar, tá? Olha só, quando você ouve, né? Na verdade, você precisa escutar, né? Quando você ouve, ali você ouve com o ouvido. Então, ó, ouvido é um órgão, ouve. Então, esse é um membro que capta, né? O escutar, ele é além. É quando você quando você se conecta e você percebe além das palavras que está sendo dita, quando você dá atenção para aquilo que está sendo dito. Ou seja, eu estou me conectando com aquela pessoa que às vezes o que ela está falando é diferente daquilo que ela está necessitando. Mas a minha comunicação também necessita disso. Às vezes o seu filho vai chegar em casa, e comigo já aconteceu muitas vezes, eu tenho certeza que para você mãe, você também já percebeu isso. Às vezes seu filho chega em casa e você tá ali, né, você tá percebendo que não tá legal, que não tá bem, né, uma expressão, um gesto, o jeito de falar, o tom de voz, e você pergunta, filho, tá tudo bem? Tá tudo
bem. Não, aconteceu uma coisa, não aconteceu nada. Ou seja, você tá ouvindo que tá tudo bem, mas e o que você tá escutando? E o que você tá ali compreendendo com tudo isso? É diferente. Então nós também precisamos aperfeiçoar esse lado, né? Aperfeiçoar isso que vai além da nossa voz, é esse sentimento que transborda, é esse ponto de saber se colocar no lugar do outro, de ter essa empatia, tá? Outra coisa que já que eu falei de filhos, eu quero trazer um ponto aqui bem especial também, que é a relação, gente, de às vezes nós queremos falar com os nossos filhos e nós queremos que eles tenham a impressão, não a impressão, que eles tenham a percepção da vida como nós temos. E de fato, isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque nós já passamos por essas etapas que eles ainda estão passando. Então, olha só, eu, por exemplo, esse ano eu vou fazer 40 anos, ou seja, em 40 anos, eu já vivi muita coisa que o meu filho de 13 anos, 12 anos, vai fazer 13 agora, não viveu. Não passou. E isso faz parte o quê? Do desenvolvimento natural de cada um. Então, eu já passei por coisas que foram as minhas experiências, mas também foram coisas que faziam parte do meu desenvolvimento natural, que ele também vai passar. Então, quando se trata de comunicação, eu preciso ter essa compreensão para poder o quê? Para poder me baixar ao nível do meu filho e fazer com que ele entenda aquilo que eu preciso que ele entenda, ou aquilo que eu desejo que ele receba, com que ele aceite, mas de uma forma o quê? Que faça sentido para ele. Isso daqui como que fala aqui? É muito poderoso na comunicação. É quando eu entendo o nível do outro e eu me igualo ao nível daquele outro que está menor do que eu para fazer com que ele compreenda, com que ele entenda aquilo que eu preciso falar, com que ele entenda aquilo que ele necessita ali entender nesse momento. Gente, faz sentido pra você? Vai me falando aí, tá? Deixa eu ver aqui. Sim, eles têm bola de... mudou o mundo aqui em casa quando comecei a fazer isso. Parabéns, isso mesmo. No final fica todo mundo feliz. Exatamente. Quando você aprende a se comunicar, né? Quando você aprende, gente, a se comunicar com você mesmo, olhar pra você, poxa, peraí, o que eu estou sentindo? Por que eu estou desta forma? Por que eu estou triste? O que me deixa alegre? Por que eu estou tão alegre assim? Por que eu estou tão eufórica? Por que eu estou ansiosa? Por que eu estou com medo? Então, essa comunicação, preste atenção naquilo que você mesmo está vivendo, naquilo que você mesmo está falando pra você mesmo. Nós temos um diálogo interno. Nós temos ali, né, aquela pessoinha que fica o tempo inteiro ali falando, e nós temos também que desenvolver uma boa comunicação conosco mesmo, tá? Pra quê? Pra que isso também se repercuta aí à nossa volta, certo? Deixa eu ver aqui na comunicação se eu tenho mais alguma coisa aqui pra falar pra vocês, tá? Então assim, ó, quem entende mais é sempre o mais velho. Então, se eu compreendo me colocar no lugar do outro emocionalmente, sentimentalmente, fisicamente, ou seja, olhar e saber entender as limitações das pessoas que estão à minha volta e ter essa empatia, ter esse amor, gente. Isso é amor. É quando eu olho pro outro, eu entendo ali o que falta, eu entendo a limitação, eu entendo qual é a fraqueza, eu entendo o outro, mas eu não estou ali para me colocar numa posição de melhor do que ele, muito pelo contrário, eu me compadeço, eu amo e por isso eu vou ali fazer da melhor forma possível para que esse outro possa entender aquilo que ele necessita, para que ele possa progredir, para que ele possa avançar na vida, certo? Tá fazendo sentido aí para você, gente? Me fale aí, tá? E a gente já vai partir aqui pro próximo, tá? Outra coisa, antes aqui de terminar, né? Comunicação, gente, ela vai estar muito envolvida também com o quê? Ambientes e pessoas. Preste atenção quais são os lugares onde você sente bem em ser quem você verdadeiramente é, em se comunicar de uma forma natural, onde você não precisa ficar ali muito cheio de dedos, ou precisa ficar assim, pensando muito bem no que você vai falar. Qual é a preocupação que vem quando você está em determinados ambientes ou com determinadas pessoas, onde você precisa ficar o tempo inteiro mensurando as palavras? Qual é o risco que isso traz? Qual é o risco que ser você mesmo, ser espontâneo, vai trazer risco para você nesses ambientes e por quê? Faça esse exercício para você mesmo e você vai ver como muita coisa
como você vai ter muitas respostas sobre aí a sua história, sobre o seu próprio autoconhecimento, certo? Próximo ponto aqui, tá? Próximo e último ponto, tá? Ter objetivos, metas, perspectivas de futuro, tá? Por quê, gente? Pensa assim, quando eu não sei onde eu quero chegar, eu acho que até, não sei se foi aqui no Portal Mia, tá? Mas eu acho que a live anterior acho que falou sobre isso, ou foi lá no meu, ou foi aqui no meu Instagram, mas alguma live eu falei sobre isso, né? Sobre ter objetivos, ter um sonho, ter um lugar onde você almeja chegar. Por quê? Porque quando nós não sabemos qual é o próximo passo, quando nós não sabemos onde nós queremos chegar, a gente não vai ter força para o quê? Para que eu quero mudar alguma coisa aqui, sendo que eu não tenho uma perspectiva de futuro? Por exemplo, uma pessoa, por que uma pessoa ela decide acabar com a própria vida? Por que uma pessoa ela entra, por exemplo, numa depressão quando ela não consegue viver esse presente, se conectando, né, com esse futuro, com aquilo que ela quer viver, com aquilo que ela deseja ser? Como que eu vou fazer alguma coisa hoje se eu não sei pra que eu tô fazendo isso? Entende? Então, tipo assim, por que você levanta todo dia e você vai trabalhar? Por que você mesmo não querendo, você tem força pra levantar de manhã, debaixo de sol, debaixo de chuva, fazendo calor, fazendo frio e vai trabalhar? Por quê? Você já parou pra se perguntar? Porque você tem uma recompensa no final daquela jornada. Ou seja, alguma coisa te motiva. O que te motiva? O salário. Mas não só o salário. Aquilo que você quer construir. Às vezes você olha para os seus filhos, você sabe que amanhã você tem que colocar ali o sustento na sua mesa. Você sabe que amanhã, para você tomar esse banho quentinho hoje, amanhã vai chegar uma conta para você pagar. Então, são coisas que a gente, querendo ou não, tendo consciência ou não, nós nos conectamos no presente com o futuro que nós queremos. E por que a gente se conecta com essas coisas no automático do nosso dia a dia ali, do comer, do vestir, do pagar as contas, mas a gente acha que nós não temos a capacidade ou acha que é muito difícil conectar com outras coisas, com aquilo que nós queremos viver, com aquilo que nós queremos ser nesse futuro que não deixa de estar acontecendo agora, né? Tem um comparativo assim bem interessante, eu vi esses dias da ampulheta. Eu até tinha uma ampulheta aqui, mas o meu pequenininho jogou no chão e quebrou. Então é o quê? Você já parou pra pensar que a ampulheta, gente, todo mundo sabe que é ampulheta, né? Aquele negócio, né, que é um vidro em cima, um vidro embaixo, por dois funis que tem uma areia que você vai virando ao contrário, é um contador de tempo, aquilo ali, né? Então o que acontece? Naquele único instrumento ali, nós temos essa percepção de quê? De passado, presente e futuro, né? Então, aquele tempo ali caindo, você vê lá, né, o passado, e aquele negócio vai caindo ali, que seria esse presente, e esse futuro que ainda não chegou, ou vice-versa aí, tá? Mas o que acontece? Eles estão interligados, e a gente não faz nada, de fato nada acontece se não for aquele exato momento em que está passando de um lado para o outro, né? Então, eu não posso viver no meu futuro, eu também não posso viver no meu passado, mas essas duas coisas se conectam aonde? No presente. Por quê? Aquilo que eu vivi fala sobre o que eu sou nesse exato momento, e aquilo que eu faço nesse exato momento vai dizer o que eu serei, né, no próximo segundo, no próximo momento aqui. Então, eu preciso ter esses objetivos para quê? Para que eu possa entender o que eu preciso fazer aqui agora. Então, como a gente falou aqui, né, desse respeito, dessa comunicação, de repente, tudo que você tem aí no seu passado não é nada disso, mas nesse exato momento você aprendeu que para você construir uma vida diferente, para você se conectar com a sua melhor versão, para você ter o casamento que você merece, para você ter a família que você merece, para você viver o extraordinário na sua vida hoje, você precisa o quê? Você precisa agir nesse exato momento. Você está conhecendo algo que você pode ou não colocar em prática, mas eu aconselho você que você coloque em prática. E quando você coloca isso em prática, automaticamente o seu futuro está sendo moldado, tá? É a mesma coisa que a gente usou aqui o exemplo aqui. Não, vou usar outro exemplo. Se eu chego pra você hoje e eu falo assim, ó, vamos imaginar que isso aqui é uma pérola, tá?
uma pérola. Eu chego pra você hoje e falo assim, Tati, ó, vou te dar essa pérola aqui. Isso aqui é um conhecimento, alguma coisa que eu dei pra Tati. Aí ela pega isso aqui, nossa, que legal. Aí ela olhou aqui, aí ela colocou em um canto. Ela chegou na casa dela, colocou lá no criado mudo dela. Aí, tá, passou aqui um mês, mais ou menos, eu encontrei de novo a Tati. Aí eu falei assim, olha, Tati, que legal, eu já te dei uma pérola, mas agora eu vou te dar outra pérola. Então tá aqui, ó, outro conhecimento, outra coisa, outra conexão que a gente vai fazer aqui. E eu dei isso daqui. Ela foi e falou, nossa, é verdade, agora são duas, vou colocar no meu bolso. E ela coloca essa pérola, né, no bolso dela. Só que aí, passou mais 2 meses e eu encontrei ela de novo. E aí eu faço o quê? Eu falo pra ela assim, nossa, olha, agora que você já tem duas, eu vou te dar mais uma. E é outro conhecimento que ela vai trazer pra vida dela, outra coisa que vai acontecer ali. E ela pegou isso daqui. E ela falou assim, nossa, que é tão precioso que eu vou guardar, muito bem guardado, porque eu não posso perder isso daqui. E ela guardou, muito bem guardado. E aí passou-se um ano. E aí eu encontro com a Tati, eu falo assim, nossa, e aí, o que aconteceu? Como que você tá? E as pérolas que eu te dei? Aí ela fala assim, nossa, você acredita que a primeira eu guardei no meu criado mundo? E a faxineira, alguém foi lá em casa, meu filho foi mexer em alguma coisa lá e sumiu essa pérola. A segunda eu coloquei no bolso. Só que eu cheguei em casa depois de um dia corrido, cansado, fui colocar isso aí pra lavar, coloquei na máquina e não percebi, perdi essa pérola. E a outra eu guardei tão bem guardada, mas tão bem guardada, que eu não sei onde ela está. E aí o que acontece? Eram coisas preciosas, eram coisas que realmente poderiam ali trazer diferença, né? Trazer alguma mudança, mas não aconteceu nada. Agora, se eu na primeira vez eu tivesse entregado essa pérola, né, para ela, e junto com essa pérola eu tivesse entregado para ela, por exemplo, um cordão, onde ela pudesse colocar essa pérola, ela podia colocar cada uma dessas pérolas nesse cordão e juntar todas no mesmo lugar, e com isso ela poderia fazer um belo colar. E aí o que acontece? Bom dia! Tudo bem com você, Jéssica? Bem-vinda! Tá no Brasil. Então o que acontece? Quando a gente absorve um conhecimento e a gente simplesmente guarda, esse conhecimento é muito fácil de se perder. É muito fácil de ser esquecido, é muito fácil de a gente guardar tão bem guardado, a gente não colocar aquilo em prática, que se perde, nem a gente sabe onde está. Ou seja, quantos conhecimentos será que você já não teve na sua vida hoje, capaz de já ter trazido, né, transformações para sua vida, capaz de ter mudado o seu relacionamento com você mesmo, com o seu casamento, enfim, tantas coisas, mas você guardou aquilo tão bem guardado, ou seja, você não praticou, você não deixou aquilo ali, sabe, à sua vista, para você estar vendo o tempo inteiro, para você estar fazendo realmente o que você precisava fazer, e tudo isso se perdeu. E aí de repente você tá aqui hoje ouvindo e falando assim, caramba, mas não é a primeira vez que eu ouço isso, não é a primeira vez que eu tô ouvindo que eu preciso saber me comunicar comigo, com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com as pessoas à minha volta. Não é a primeira vez que eu estou ouvindo que eu preciso me respeitar, eu preciso ter amor próprio, eu preciso ter minha autoestima alinhada com quem realmente eu sou, eu preciso entender qual é a minha verdadeira identidade. Eu já ouvi tudo isso, mas e aí, onde que tá? Será que se perdeu? Será que alguém pegou? Será que tá jogado por aí? Ou será que simplesmente está tão guardado porque você não tem usado, não tem praticado? Então, isso que eu desejo que você faça hoje na sua vida, né? Que você absorva cada um desses conhecimentos, que você absorva tudo aquilo que tem chegado até você e que você possa colocar em prática, porque de fato, gente, somente a prática vai trazer algo para você, algo palpável na sua vida, algo que seus olhos podem ver. Só a prática. Então você aprende, né? Eu vou pra escola e eu vejo o professor desenhando na lousa. Se eu não pegar a minha caneta, se eu não pegar no papel e se eu não for lá e ficar replicando aquilo, eu não aprendo a escrever. Eu não aprendo. E pra ter uma letra bonita, às vezes você já tá no casamento, você tá bem até, mas de repente você quer viver melhor ainda, você quer caprichar nessa letra. Você vai fazer o quê? Você vai aplicar mais, você vai aplicar mais o que precisa. Preciso abraçar mais, preciso acolher mais, eu preciso cuidar melhor da minha família, eu preciso cuidar melhor da minha casa, eu preciso cuidar melhor de mim, eu preciso ter um diálogo diferente comigo mesma. Então, o que você precisa? Você sabe o que você precisa hoje. E eu quero falar pra você, se ainda assim você não souber, busque ajuda. Busque pessoas que possam te orientar nisso. Busque pessoas que vão poder olhar de repente por um ponto de vista que você não está vendo. Não sei se vocês aí, as mulheres de novo, né?
Sabe aquela coisa que às vezes a gente tem aquela mania de, tá? Eu trabalhava e eu lembro que sempre assim, eu tinha um cabelo enorme e geralmente eu fazia isso aqui, pegava uma caneta, enfiava no meu cabelo, nessa caneta, prendia lá o cabelo, tá? Prendia aqui o cabelo, né? Aí eu tô lá fazendo uma coisa, que eu não precisava da caneta naquele momento. E daqui a pouco, gente, eu ficava louca, desesperada. Mas cadê minha caneta? Cadê? Saía procurando. Saía em todos os lugares procurando. Se eu tava em casa, saía procurando. Mas cadê a minha caneta? Cadê? Aí de repente chega alguém e fala assim: ué, não é essa que tá no seu cabelo? Ou seja, alguém de fora vai ter uma percepção que vai trazer uma solução pra você. Mas você mesmo não está vendo. Mas tá tudo lá. Tá tudo com você. Não tá com outra pessoa, tá com você. Mas às vezes só precisa da outra pessoa pra quê? Pra fazer com que você olhe por um ponto de vista diferente ou para que você olhe para onde você precisa olhar, né? Então, geralmente aqui atrás, ó, não tem como, né? Talvez se eu tivesse lembrado, né? Ah, prendi o cabelo, mas nem sempre. Às vezes na correria do dia a dia, nas circunstâncias que a gente vive, com tantas coisas que a gente precisa resolver e com tantas tarefas, com tantos afazeres, nós esquecemos ou nós acabamos não tendo essa capacidade de olhar para o que precisa ser olhado. Então, nesse momento profissional é muito, né? Vai te ajudar demais aí, né? Então, às vezes você já tem um terapeuta, se você, né, mora aqui no Japão ou no Brasil, qualquer coisa, também pode entrar em contato comigo, tá? Então, é isso que eu quero que você busque entender, né? Qual é a dificuldade que você tem hoje? E com certeza, gente, eu poderia falar aqui, ó, muitas outras coisas, mas realmente, para você ter o básico do básico, sabe aquela coisa assim, ó, farinha, ovo, fermento e um leite ali, um óleo que você tem, fica uma base para você fazer qualquer coisa, e muitas coisas, só vai variar os temperos que você vai colocar depois, os sabores que você vai colocar depois, isso daqui é a base, tá? Então, quando você sabe quem você é, quando você se valoriza, quando você se respeita, quando você sabe quem verdadeiramente você é e você sabe comunicar isso, né, com as suas palavras, com as suas ações, com as suas atitudes, né, com a sua forma de se expressar, e quando você sabe aonde você quer chegar, quando você tem uma visão de futuro, quando você sabe, poxa, não importa o que aconteça, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão do meu marido, eu não abro mão dos meus filhos, então eu preciso o quê? Eu preciso alinhar aquilo que eu estou vivendo aqui para de fato viver esse sonho, esse objetivo o mais rápido possível, dando passo para que isso aconteça, tá? Então, isso daqui seria o quê? O arroz com feijão, aquilo que a gente faz e que vai dar certo para todos os ambientes, para todas as pessoas, para todos os relacionamentos, tá? Que você vive aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa eu só fechar, gente, uma coisa que é muito importante e que eu vejo que a maioria das pessoas, assim como eu, tá? Assim como eu, como a maioria dos clientes que eu atendo aqui, vão se pegar nesse ponto aqui, tá? Que é quando eu trago rancores, quando eu trago ressentimentos, quando eu tenho essa questão de olhar para trás, olhar para minha origem e ficar me colocando no lugar de vítima, ficar me colocando no lugar que, porque lá atrás foram meus pais fizeram isso comigo, minha mãe fez isso comigo, porque meu professor, não importa quem seja, eu fui vítima, eu sofri e tal. Enquanto você ficar nesse lugar, infelizmente as coisas também elas não mudam, tá? Para que as coisas possam fluir na nossa vida, nós precisamos entender quem nós somos, quem você foi, fez o que você está vivendo hoje, e o que você quer viver depende daquilo que você decide hoje. Qual é o lugar que você decide estar hoje, né? O que você precisa fazer? Será que você precisa de uma cura? Será que você precisa liberar um perdão? Será que você precisa trabalhar mágoas e ressentimentos que você tem tido na sua vida e por isso a sua vida não flui, por isso a sua vida não rompe, por isso você não consegue fazer coisas que você sabe que você tem capacidade, coisas que você sabe fazer, mas que você não consegue. Então é hora também de olhar para isso. E às vezes sozinho você também não consegue, tá? Então busque ajuda também se você se vê nesses pontos aí, nesses sentidos, tá? Gente, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Pessoal aqui do Instagram, muito obrigada por vocês estarem aqui. Pessoal aqui, Portal Mia, gratidão, né, por cada um de vocês que entraram aqui, que se conectou, que ficou aqui, se fez sentido pra você essa live, tá? Deixa aí o seu comentário depois, compartilha com a pessoa que você sabe que precisa ouvir isso, que precisa entender que
precisa ter mais respeito por si próprio, precisa saber se comunicar e precisa ter aí esses sonhos, esses objetivos, essas metas de vida para realmente avançar naquilo que precisa, certo? Então é isso, vejo vocês em breve, né? A gente vai aí marcando os próximos temas e bom dia para vocês que estão no Brasil, boa noite para quem está aqui no Japão, para quem vai descansar, uma excelente noite, que você possa deitar aí no seu travesseiro e que você possa refletir em cada um desses pontos que a gente falou aqui, tá? Um super beijo para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente!